A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e Direito, edição de 14 de fevereiro. Connosco estão o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindos. Hoje é o Alberto a começar o programa. Que nota trazes para o início desta emissão, Alberto Magalhães? Olha, eu vou voltar ao problema do gangue de Olhão. Aquele que... Eu tive uma disputa com o Bento no último programa, porque o Bento dizia que eles eram aparentados com o Chega e eu dizia que era um bando de gaiatos. Enfim, ontem eles foram identificados, foram 11 elementos do gangue, entre os quais 3 raparigas. Os elementos, estes 11 elementos tinham entre 14 e 16 anos, e 3 deles, aqueles que tinham 16 anos, que já têm idade para responder perante o tribunal como adultos, ficaram detidos ontem. Não sei se hoje vão ser soltos, se ficam em prisão preventiva. O que é certo é que, segundo a polícia, é um gangue que rouba pessoas no meio da rua, tem agressões a imigrantes, mas não só. Já agrediram um sem-abrigo, há relatos de terem agredido um jovem de 16 anos que não era imigrante. Todos eles são residentes em Olhão, todos eles são estudantes com um percurso normal e atacam com extrema violência gratuita. Eu diria, portanto, que, isto para acabar, que são mais do estilo gangue de laranja mecânica, violência, ultraviolência, como eles diziam no filme do Kubrick. São mais laranja mecânica do que um bando nazi. E, em princípio, não têm ligações ao Chega. Em princípio, claro. Não me dá jeito? Conferem. Ok. A tua fonte informou-te mal, provavelmente. Temos que fazer as coisas com várias fontes, porque quando é só uma, às vezes enganam-nos. Bento Anastácio, então és tu mesmo agora. Boa tarde, bem-vindo ao A Torto e Direito. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís. Boa tarde, Alberto. Boa tarde ao Ricardo e a quem tem paciência para nos ouvir. Eu trazia outras coisas aqui, mas vou começar pelo que diz o Alberto. No tempo em que... É direito de resposta, não? É direito de resposta. É tipo direito de resposta. Ele esgota a nota em direito de resposta, então. Não esgoto. Então, mas tens de ser rápido, Bento. Só te dizer que nos anos 30, a rapaziada que fundou a juventude italiana era tudo gente boa, de bons não compares. boas famílias. A informação que eu tenho... Mas vamos lá à tua nota, Bento. Eu julgo que a tua informação a semana passada ficou clara. Não tenho dúvida nenhuma. E daquilo que o Alberto aqui também partilhou, portanto percebeu-se que tu tinhas uma informação diferente da do Alberto e acho que o assunto está claro para os nossos ouvintes perceberem que há várias origens de informação. Podemos ir à nota de hoje, então. Vamos à minha nota, que não difere muito de algumas que tive, mas vem a propósito de ontem terem sido apresentados os resultados da Galp. Ao contrário de alguns resultados que nós vamos tendo por aí, isto foi uma goleada. A Galp, pura e simplesmente, e ainda se vê queixar o senhor que teve prejuízo com o gás natural, tem os maiores lucros de sempre. Nada me motiva contra o lucro de uma empresa. O que me preocupa é a detenção da empresa e a distribuição dos lucros, etc. Mas isto não interessa para agora. A seguir, vem aí, e já há algumas coisas que saíram, não estão ainda publicados os resultados do ano passado, dos grupos de distribuição alimentar. Serão, a seguir às petrolíferas, quem maiores lucros teve o ano passado. E a seguir juntam-se depois as distribuidoras de energia e, pasme-se, as das telecomunicações. Pasme-se, não por o aumento do consumo do produto em si,
que elas fornecem, mas pelo facto de, pela Europa fora, terem baixado cerca de 7% e em Portugal aumentarem à volta de 8%. Se nós fizermos bem as contas de merceeiro, admito que não sejam assim, há uma diferença de 15% nos preços de um ano para o outro entre o produto telecomunicações por essa Europa fora e em Portugal. A malta ganha bem, sai cedo, portanto, há que pagar, porque nós somos uma rapaziada bem comportada e que é isso obriga a podermos suportar mais uma quantidade de lucros de uma quantidade de empresas. Há também umas outras que a gente, um dia destes, se o Ministério Público poderá perguntar a algumas empresas, como por exemplo a Brisa, como é que aqueles números aparecem. Eu já uma vez disse aqui, volto a dizer, que a Brisa, o Estado, as finanças não conseguem notificar a Brisa para pagar uma dívida de 80 milhões, mas conseguem nos notificar a nós para pagarmos as multas de termos passado num pórtico sem termos pago logo. Há outras coisas que a mim me continuam a fazer confusão. O que é que este governo pensa? Os senhores do governo ou vivem na estratosfera, lá no sítio onde andam os balões chineses ou uma coisa assim no género, ou então andam a gozar connosco. Muito Isto bem. tem a ver com... um minuto, num minuto terminar. Contribuição especial, terminar. É isso? Tem a ver, não vou entrar por aí, tem a ver com que caminho nós vamos levar. Nós, neste momento, voltamos a ter um aumento das taxas de juros na habitação, nós voltamos a ter um aumento da inflação nos produtos alimentares que vão em 18%, e estes dois setores só atingem, de facto, uma área da população. É a altura de quem está farto de ser roubado e de ser explorado começar a levantar as orelhas. E é tempo de alguém como as centrais sindicais começarem a pensar que há coisas mais importantes a reivindicar que mais 0,5% de aumento. É a altura de começarmos a reivindicar um país decente. E por aqui me fico. Ricardo Farachiel, boa tarde, bem-vindo a este Torto e Direito, e que nota traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde. Este sorriso é especial, só nós é que entendemos. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Não sei se já repararam, ao contrário daquilo que concluímos após a Senhora das Candeias, o inverno está para vir, mas ainda não veio, e se não chove, como dizia um saudoso colega do meu pai agricultor, se não chove vai tudo de água abaixo. Bom, eu queria daqui aproveitar esta minha intervenção no A Torto e Direito para dar um abraço de parabéns à doutora Ana Paula Amendoeira, a diretora regional de Cultura do Alentejo. Enfim, há diretores regionais que se fazem ouvir e que se fazem apresentar, que se apresentam, que apresentam a obra. A Ana Paula Amendoeira acaba de ser distinguida com o Prémio Nacional de Memória e Identidade, que a Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico atribui a entidades e pessoas que se destacam. Um prémio criado sob o lema Transformar sem destruir, crescer sem devorar as raízes, foi atribuído à doutora Ana Paula, e daquilo que eu conheço em termos de intervenção no património e pessoalmente também, foi bem atribuído, e portanto os meus parabéns, um abraço à doutora Ana Paula Amendoeira. Bom, eu a semana passada, sexta-feira, fui levado por um acidente momentâneo, fui levado ao banco de urgência do Hospital do Espírito Santo em Évora. E fui triado, entrei no banco de urgência com um quadro mau, péssimo, ou seja, 12 macas espalhadas na sala de acesso para o banco de urgência, mais 7 macas, mais 5 ali na sala de entrada, de recepção, de atendimento.
mais umas quantas pessoas sentadas por onde podiam, e eu entrei, fui triado com rapidez, e fiquei à espera de ser atendido, e só fui atendido. Felizmente melhorei da minha sintomatologia inespecífica, diga-se para já, para descansar aqui, aqueles que se preocupam comigo, inespecífica, mas com sintomas, naturalmente, e fui atendido no sábado de manhã, às 10h30 da manhã, ou seja, eu estive 14 horas à espera para ser atendido. Entretanto, felizmente, as pessoas que tinham uma pulseira vermelha e uma pulseira laranja foram saindo, e eu, possivelmente, por ter uma pulseira amarela, fui ficando. E quando às 2 da manhã, quase 3 da manhã, funcionários me perguntaram o seu nome e o nome de todos os outros que lá estávamos 7 ou 8 pessoas, já tinham desistido 2 ou 3, né? Tinham saído, nitidamente exasperados e fartos daquele momento de espera. Quando me foi perguntado, senhor, tem a pulseira amarela, amarela, houve alguém ali que estava, não ocasionalmente, que me disse, olha, Ricardo, o senhor não foi atendido até às 4 da manhã, já não é, porque entre as 4 e as 8 não atendem ninguém, porque os médicos saem e só é atendido depois às 10 da manhã. E disse, senhor, sei lá, não me diga isso. E estava um senhor ao lado com a esposa que me disse, não, é assim, vamos ficar aqui até às 10 da manhã. E não quis acreditar e de facto fiquei. Bom, estranhei tudo aquilo, parece que é habitual aquela prática, não sei porquê, mas é habitual. Ainda bem que aqueles que estavam num estado mais grave saíram. Eu não sabia se estava num estado grave, senão porque também não tinha sido ainda atendido. Ficou um idoso, mais idoso do que eu, possivelmente com os seus 80 anos, acamado numa maca, sem dar pena nem paixão, durante toda a noite, sem ser atendido, e quer dizer, não vi o senhor ingerir ali uma bolacha, um copo de leite, nada, e eu achei tudo isto muito estranho. Diga-se de passagem que eu, para aquela equipa que me atendeu, que depois revezou a outra, que tinha feito ali um hiato de atendimento, não sei porquê, diga-se de passagem que fui superiormente atendido, fui atendido com simpatia, com trabalho, vi muito trabalho dentro daquele banco de urgência, vi aquela equipa a trabalhar. Lamento que estas coisas aconteçam. Tentei chamar o responsável pelo serviço, disseram que não estava, e que o indivíduo imediatamente abaixo do responsável não falava, e portanto tudo isto é pena que se passe. Está a saúde em jogo, está a condição de vida em jogo, e sobretudo neste ato entre as 4 da manhã e as 10 da manhã e as 8 da manhã, que entrou nova equipa, o hospital continuou, ficou lá, de luzes acesas, os seguranças ficaram, os polícias ficaram, os agentes auxiliares de saúde ficaram, parece que só quem não ficou foi médicos que regressaram depois às 8, passaram a pasta e saíram. Eu presenciei, vi esse movimento, e foi confirmado ali por 2 ou 3 pessoas, que naturalmente pela privacidade deles eu me inibo aqui da fricação. Lamento isso, e não estou aqui a retratar o meu caso pessoal, nem pouco mais ou menos, estou a retratar o caso sobretudo de todos aqueles que lá estavam, e muito mais de todos aqueles que lá estavam e que eventualmente estavam num tempo de espera muito mais penoso do que aquilo que eu estive. Tinha uma pulseira amarela. Está bem, mas estar ali entre as 8h30 da manhã, e mais, alguns daqueles meus companheiros de noite que ficámos tinham chegado ao hospital algumas horas antes de eu ter chegado. E houve, no momento que eu tivesse assistido, 3 ou 4 pessoas que desistiram de ser atendidas. Eu entendi que, por uma questão de princípio, e também por estar com alguma reticência relativamente ao meu estado de saúde, fiquei e saí de lá 1h30, felizmente bem tratado, mas oxalá que todas as equipas sejam como esta que me atendeu e que atendeu os outros que estavam comigo, e que haja alguma possibilidade de regulação neste status quo que de facto não...
não se entende, sobretudo. Que me irritou muito foi dizerem-me antecipadamente, não, o senhor já só vai às 8 porque entre as 4 e as 8 não há. Epá, sinceramente, alguém que olhe por todos nós, um bem-aja a todos aqueles que me atenderam bem, que estiveram lá a atender, afirmo como eu, e saúde para nós todos. Fica essa nota e esse testemunho importante do Ricardo no programa de hoje. Partimos para o tema da agenda. A Comissão Independente de Investigação de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica apresentou o seu relatório depois de um ano de recolher testemunhos e denúncias de alegados casos verificados desde 1950. Pelo menos 4.815 vítimas de abusos na Igreja foram verificados. Dom José Ornelas fala em situação dramática. Alberto Magalhães, há mais dados que foram dados a conhecer, que foram publicados. Que comentário faz este resultado do trabalho da Comissão Independente e também à reação da Igreja a esta investigação? Olha, eu, em primeiro lugar, gostava de fazer um enquadramento da coisa. Esta questão dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica foi disputado, se bem me lembro, em Boston, nos Estados Unidos, em 2002. Depois disso, na Irlanda, em França, na Alemanha, ultimamente em Espanha, em 2021. Bom, os casos começaram a ser demais, o Vaticano tremeu e o Papa Francisco pediu perdão, suponho que em 2018, na Irlanda, e expressou vergonha pela longa incapacidade da Igreja em gerir o problema. E também no Panamá, na jornada da juventude anterior a esta. Sim, sim. Perante esta pressão do Papa Francisco, penso eu, o clero português acabou por resolver formar esta comissão independente para tratar do problema, para estudar o problema e propor soluções. Eu diria que não há um problema, há dois problemas. Um problema é o problema dos abusos propriamente ditos. O outro é o problema do encobrimento dos abusos. São dois problemas diferentes. O problema dos abusos tem a ver com a oportunidade, porque os abusadores na Igreja têm algumas oportunidades diferentes das oportunidades cá fora, digamos assim. Porquê? Por causa dos seminários e de outros internatos, por causa do confessionário e do segredo do confessionário, e das perguntas escaldantes, excitantes, que os padres costumavam, e não sei se continuam a fazer aos adolescentes e às crianças, enfim, por causa da confiança traída nos confessionários. O encobrimento dos abusos é tão grave como o problema dos abusos, porque é a hierarquia que, para proteger a imagem da Igreja, resolveu durante décadas esconder os abusos, ou seja, dar impunidade aos abusadores, ou seja, serem cúmplices dos abusadores. Não viram nada. Não viram nada. É extraordinário. Vejamos, esta comissão entrevistou 19 bispos e, se não estou enganado, 13 superiores de instituições de internato desse tipo. Nenhum deles, ou melhor, todos declararam não ter nunca tido contacto direto com o problema dos abusos. Ora, muitos deles andaram em seminários, muitos deles com certeza foram professores, contactaram com internatos, e nenhum deles nunca contactou com um problema de abuso. Não viram nada. Incluindo os confessores.
incluindo os confessores. Não viram nada. Os, os confessores têm a desculpa do segredo da confissão, não é? Sim, mas é individual, não é em grupo. Exatamente. Podiam dizer, até por esse lado, podiam dizer sim, contactei na confissão. Mas não. Nunca nenhum deles ouviu coisa alguma, viu coisa alguma. Portanto, esse parece-me um problema grave. Dito isto, tenho que dizer que é preciso ter calma. E lá porque 77% dos abusadores eram padres, nesta amostra desta comissão, não quer dizer que os padres cometeram 77% dos abusos. Isto as pessoas às vezes fazem confusão com este tipo de estatística. Por exemplo, eu já tenho ouvido dizer que as famílias são perigosas porque a maioria dos abusos se passa no interior da família. É verdade. Com a família. Mas a maioria das famílias não abusam. A maioria das famílias são protetoras. Portanto, não podemos confundir uma coisa com o seu contrário. E para já fico-me por aqui. Bento Anastácio, é a ti que passo precisamente. A grande maioria dos casos já prescreveu. Também há a questão do pedido do anonimato de algumas denúncias que aqui foram apresentadas e, portanto, terão provavelmente dificuldade em ser investigadas. Que análise fazes tu ao resultado desta comissão independente? Para fazer aqui como sempre, um registro de interesses. Eu sou ateu, fui, como a maioria das pessoas deste país, educadas e criadas no meio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja dos meus familiares e pela qual tenho todo o respeito. O que vou dizer não tem a ver com o facto de eu ser ateu, nem que os crimes terem sido cometidos pela Igreja Católica. Ou minto, desculpem, por elementos da Igreja Católica. As igrejas, católica, como qualquer outra igreja, defende-se e esconde-se de tudo o que vem de fora. Não é por acaso que houve 2 bispos que recusaram participar nas conversas com esta comissão. Dizer que pela primeira vez se criou neste país uma comissão, como deviam ser as comissões, uma comissão com gente das várias áreas de estudo e de compreensão destas questões e olhando um a um os membros desta comissão, direi que dificilmente voltaremos a ter uma comissão com tanta qualidade técnica como esta. Portanto, e a partir daí, dizer o que vou dizer. Eu penso que houve, por parte da hierarquia da Igreja, sempre um travão ao trabalho desta comissão. Levantaram todos os problemas e mais uns para os arquivos, para o acesso aos arquivos. Foi preciso vir ordem expressa de Roma para que os arquivos pudessem ser consultados por alguém por uma comissão de sábios que têm uma coisa em comum entre todos: são todos católicos. Portanto, não é ninguém de fora, mas são pessoas da integridade do professor Stresch, do Dr. Laborinho Lúcio. Eu não vou nomear mais ninguém, porque senão vou-me esquecer, e é uma injustiça. Eu já me tinha esquecido, por exemplo, do professor Sampaio. Ora bem, o que nós temos é um problema estrutural. É um problema que vem de sempre e não é um problema que seja só da Igreja Católica. O problema maior neste caso é que são abusados os mais frágeis, são abusados as crianças, os mais fracos e, sobretudo, aqueles que estão institucionalizados ou aqueles que foram para os seminários porque
e nós não podemos esquecer isto, durante muitos anos, ou seja, até abril de 74, a maior parte das pessoas de muitos baixos recursos, a única forma que tinham de aceder à educação, ou à instrução, se quiserem, era através do seminário. Ou iam para o seminário, ou nunca fariam muito mais do que o ensino básico. Houve uma altura em que as pessoas que tinham o antigo sétimo ano, portanto, antes de entrar na universidade, a percentagem de alunos que tinham feito no seminário das classes mais economicamente mais débeis é muito grande. Portanto, também não posso esquecer o papel dos seminários nesta vertente, de terem dado a possibilidade a que muita gente que não tinha possibilidade económica pudesse aceder à escola, independentemente depois de virem ou não virem aceipadas. Portanto, não me parece bem que se ponha isto tudo ao molho. Há bandidos em todo o lado, obviamente haverá bandidos na Igreja. Na Igreja Católica, na Protestante, na Adventista, noutra toda. Há bandidos na polícia, porque é que não havia de haver bandidos nos padres? Ora, o que causa maior problema é que é vir de onde menos se espera. Eu nunca mandei nenhum filho, obviamente, para a catequese, mas ponho no papel de um cidadão normal que é católico e que acredita naquelas coisas todas, é que a catequese lhe serve para complemento da formação dos seus filhos. E a criança ali depois é abusada. Isto é que não se espera. Espera-se que seja maltratado na esquadra da polícia, mas não é na esquadra da polícia que é maltratado, é na igreja. E atenção, como todos os ouvintes sabem, não há aqui ninguém que defenda mais a polícia que eu. Ora, este desplotar de uma coisa que se falava desde sempre à boca pequena e que não se criava ondas à volta disto, isto não é nada de novo. Quando foi dos Baleares, do caso Baleares em Portugal, além de senhores, marqueses e condeses e não sei o quê, também havia padres. Portanto, isto não é de agora. O que me parece Sim. mais preocupante é, de facto, e o que causa maior incómodo e maior Para concluir, então, Bento, sim. Para concluir, é ser feito onde as pessoas não estavam à espera que tal fosse possível. Tinham entregue os seus filhos ao cuidado da Santa Madre Igreja e, desculpem a expressão, saíram de lá com outro andar. Ricardo Freixal, e que leitura, que comentário faz ao resultado desta comissão independente? Foram identificadas pelo menos 4.815 vítimas de todos estes anos, desde 1950. Este relatório acabou por apresentar realmente informação e não ocultar dados e informação sobre o que aconteceu? Bom, lamentar. Portanto, uma vítima já é de lamentar, e este número de vítimas é qualquer coisa que eu não podia imaginar que acontecesse. Aliás, quando se fala de abusos sexuais no seio da Igreja, eu tinha um pouco a pensar que o Bento aqui apresentou, que disse, não, abusos sexuais haverá transversalmente em todos os setores da sociedade, se calhar em todas as instituições e também na Igreja. Portanto, não vamos agora pensar que só existem dentro da Igreja. Agora, partilho também da opinião dos meus colegas de painel, que, de facto, se a prática é de lamentar na sociedade, na comunidade em geral, nestas instituições, como neste caso a Igreja Católica, então é qualquer coisa que nos revolta. Eu sou católico, também vou fazer aqui, aliás, a gente conhece, não sou muito praticante, pratico, enfim, rezo, não sou praticante naquele sentido mais ortodoxo de praticar. Pratico à minha maneira, tenho a minha fé, a minha crença,
E não quero também com isso, mas E a não tua igreja frequento muito. e a tua capela privada. Na minha também, mas na minha capela privada que é cada comunidade Que é muito também. bonita, diga-se E em cada, da e verdade, cada, e está não, aberta a toda a gente. É um e que- convite e- às pessoas a irem visitar. e cada comunidade. Ahm, e, portanto, mas não frequento muito a instituição igreja no seu interior, no seu âmago. Fui à catequese, não tenho relato nenhum, felizmente, para fazer, mas de facto entendo, enquanto católico, entendo que, e enquanto cidadão, naturalmente, entendo que a Igreja, tal como outras instituições, tem que ser cada vez mais abertas. E esta abertura, se bem que eu entenda que este Papa, por exemplo, é uma figura que tem tentado, de facto, mudar um pouco o rumo da presença da Igreja na comunidade, abrindo-a para o exterior, eu sei que isso demora tempo, mas esse perfil e essa forma de estar tem que ser vertical e tem que chegar mesmo até cá abaixo. Porque, de facto, aquilo que, com todo o respeito pela instituição, e há aspectos de nobreza extraordinária da atuação da Igreja Católica, da instituição Igreja e daqueles que colaboram no regime de voluntariado, muitos deles não precisam de ser padres, não precisam de ser, enfim, sacerdotes, bispos. Há muita gente que, em torno da Igreja, que tem uma atitude nobre perante a comunidade, e isso é de revelar, e espero que esta situação não vá, que seja corrigida, que se faça justiça, que os responsáveis sejam de facto condenados, que sejam chamados à justiça. Mas também existe, e isso nós notamos mesmo de fora, também existe em volta da igreja muito daquilo que nós chamávamos desde pequenos os ratos de sacristia, as ratas de sacristia, aquilo torna-se às vezes um pouco bafiento, e que muitas vezes é tão fechado que dá aso a quem tem essas tentações para atuar. E, portanto, aquilo que eu, enquanto cidadão, enquanto católico, desejaria era que não tivesse existido abusos sexuais praticados nem na igreja, nem em nenhum setor da sociedade, naturalmente, e uma vez que a situação está levantada, que está detectada, que seja analisada, que seja resolvida, e que a Igreja continue a todos os níveis a ser a instituição que é, credível, e que não deixe sequer uma mancha para que, a partir de eventualmente uma falha individual, ou que pode ser multiplicada por 10, 20, 30, 40 no universo, pouco significa, que não se tenta a partir daí, e isso é preciso muito cuidado, tentar descredibilizar a instituição e ao fim e ao cabo pôr em causa a religião e a crença. E isso é que eu acho que é mau. Portanto, que não se aproveitem também agora aqui destes indefesos que eventualmente terão sido violados, atacados na sua cidadania, na sua prática enquanto seres humanos, mas que não se aproveite disso para, de uma forma baixa, tentar descredibilizar e atirar abaixo, que não atira com certeza, mas denegrir na imagem da Igreja Católica, que está muito por cima naturalmente, destes desvios que têm que ser corrigidos. Portanto, acho inacreditável como é que é possível que isto tenha acontecido, e que tenha acontecido eventualmente, se é que existiu passividade e negligência dos casos, ou o que é mais grave ainda, se a passividade, se a negligência é grave, o alheamento é grave, se esse alheamento e se essa negligência foram de facto que tiveram intenções menos nobres, isso então ainda é mais grave. Se foram promovidos, se promoveu esse secretismo perante o crime, acho isso ainda pior. E portanto que tudo isso, e que a Igreja continue a ser a instituição nobre que é, com a sua finalidade, e que nós possamos todos ser católicos sem sermos olhados de soslaio, porque olha, este também pertence à seita. Não, a Igreja Católica não é nenhuma seita, é uma instituição credível e tem que continuar a ser, e vai continuar a ser, com certeza. Alberto Magalhães, e agora numa volta bastante rápida, porque nesta primeira ronda dei-vos aqui mais tempo, mas agora já de uma forma bastante sintética,
Dos 25 casos que foram enviados para o Ministério Público, achas que pode realmente ser daqui alguma acusação, mais alguma investigação? Ou não? Não sei, não conheço os 25 casos. Para te responder, tinha que conhecer os casos. Mas é capaz disso, se a Comissão acha que esses 25 casos têm pernas para andar, uns mais que outros, pelo que o Dr. Laborino Lúcio ontem afirmou, talvez se consiga. Mas lembremos de um dado que ainda aqui não dissemos, é que neste momento, segundo a Comissão, existem cerca ou mais de 100, mais de uma centena de padres que continuam em funções e que foram acusados no âmbito dos depoimentos feitos a esta Comissão. Também queria dizer, chamar a atenção para mais duas coisas. Primeiro, que este número, Alberto Magalhães, desculpa. 4.815, não é? 4.815. 815, sim. Sim, Alberto Magalhães, desculpe, acusados no âmbito deste inquérito, não é acusados judicialmente, não? Exatamente. Ainda não. Acusados no âmbito deste inquérito, está bem. Foi o que eu disse? Não, a minha dúvida era essa. Não, mas eu ia a dizer. Estes 4.000 e tal casos, nós temos que pensar que são o mínimo. Aliás, a Comissão disse isso, que são o número mínimo apurado por eles, porque são a ponta do iceberg, porque a maioria dos casos ainda não foram denunciados e muitos deles não chegarão a ser denunciados, porque nós sabemos que as vítimas de abuso sexual infantil têm muita dificuldade em denunciar os casos, mesmo quando já são adultos, mesmo quando já são idosos, têm muita dificuldade em denunciar os casos de abuso sexual. E por vergonha, por se sentirem culpados, por se sentirem extremamente envergonhados, acabam por se calar. E, portanto, nós temos que pensar isto. Há muito mais casos do que estes. Provavelmente há mais abusadores do que os tais 100 e tal que foram identificados pela Comissão. Outro ponto que eu queria deixar aqui é que isto é apenas o princípio. Portanto, isto é, a hierarquia, a Conferência Episcopal, a hierarquia da Igreja Católica tem que perceber que isto não pode parar aqui, porque há muito trabalho a fazer. Além desses tais 100 e tal padres que continuam no ativo e que têm que ser investigados, há todo um trabalho, com certeza, de modificação de protocolos, modificação de procedimentos para impedir que no futuro os abusadores que eventualmente existam ainda dentro da hierarquia da Igreja ou à sua volta não possam ter a mesma facilidade em abusar de crianças e jovens. Bento Anastácio, esta comissão devia permanecer no ativo para continuar a receber outras denúncias? Eu penso que eu não, isso é uma questão interna da Igreja Católica. Penso que isso terão que resolver. Mas não acredito que ou estendida a outras áreas da sociedade? Não acredito que isso vá continuar, até porque pelos processos todos que tentaram impedir que isto fosse resolvido. A mim preocupa-me mais, e aqui só retificar uma coisa que disse o Alberto, não são 4.815 crimes, são 4.815 pessoas que foram sujeitas a crimes. Exato, vítimas. E este crime é continuado, portanto isto dá milhares elevados disso. A mim preocupa-me de facto, são estes 100 e tal energúmenos que continuam ao serviço da instituição e que o que tem acontecido é que vão mudando de paróquia em paróquia. Ou seja, vão-lhes sendo entregues em mão mais umas dezenas de cordeiros para que seja feito o seu sacrifício. E isso é que me preocupa. Porque, de facto, em termos reais, a Igreja Católica Apostólica Romana não fez, e peço desculpa, a ponta de um corno para que isto não acontecesse e que isto não continue a acontecer.
É muito bonito fazer a minha culpa, alguns, e ver que, e volto a dizer, entre os bispos, 2 não foram, 4 sentiram-se ofendidos com as perguntas que lhes foram feitas, os superiores das ordens e os responsáveis por instituições de acolhimento recusaram-se grande parte a prestarem declarações. Um deles foi o Bispo de Beja. Eu não vou, pois, entre outros. Eu não vou estar aqui a enumerar A, B ou C, mas o que é facto é que quem não prestou declarações a esta comissão provavelmente terá que prestar declarações ao Ministério Público. Ricardo Freixal... É a altura de a Igreja Católica ou outra qualquer igreja deixar de ser impune. Nós tínhamos políticos impunes, os políticos não eram presos, nós tínhamos tubarões do capital que faziam o que queriam e bem lhes apeteciam, e sobre isso não se falava. É bom que a mão da justiça chegue também à Igreja, à Igreja Católica, que há outras. Assim como chegou aos magnatas e aos políticos, para que ninguém se sinta acima da lei no nosso país. Só para terminar, dizer que esta mudança de padres de um lado para o outro resolve a questão interna. Quando é mais acima, são mandados, quando são bispos, são mandados para o Vaticano. E para bom entendedor, meia palavra basta. Ricardo Freixal, um comentário final a esta situação e aos 25 casos que podem gerar processos judiciais e os tais 100 abusadores que ainda estão. Mais do que um comentário. Pessoas acusadas neste inquérito. Mais do que um comentário, aqui alguma tentativa de esclarecimento de alguns aspectos. Não estou tão bem informado quanto o Bento sobre o resultado depois e o trânsito e o caminho e na hierarquia que os padres e que os bispos, enfim, sofrem, nem pouco mais ou menos. Mas uma questão, e isto é pertinente também, esta comissão permanente, independente, foi criada por iniciativa do próprio episcopado, verdade ou não? Sim, com pressão do Vaticano. Por ordem certo. de Roma. Está bem, certo, mas é a mesma instituição, não é? A Igreja. Bom, a partir daí é formada por quem? Quem é que formou a comissão? Os membros da comissão, quem é que é independente? Tudo bem, independente, mas quem é que os formou? Quem é que formou a comissão? Quem é que os delegou? Como é que sabem ou não? O Pedro Stresch foi convidado e foi ele que indicou os outros. E escolheu a comissão. Quem? O professor Pedro Stresch foi convidado. Pedopsiquiatra. E depois convidou o resto da comissão. E baseiam-se neste momento, em termos de inquérito, apenas no depoimento de potenciais vítimas, que dizem, eu fui vítima por isto. Também nos arquivos da Igreja. Está bem. Mas nos arquivos da Igreja há relatos... Quem dirigia as instituições. Mas há relatos nos arquivos da Igreja destas situações? Pelos vistos? Há relatos que, depois de muito tempo, foram abertos e só foram abertos até 1950. Esta comissão, até 1950. A comissão não teve acesso aos arquivos depois de 1950. Não é para me enquadrar, naturalmente, que terá sido um trabalho válido, mas temos que ver que... Eu já disse há bocado ao Ricardo, desculpa. Neste momento, atenção... Não conheço nenhuma comissão melhor neste país, qualquer que seja. Pois, não sei, não conheço a comissão e por isso é que eu estou a perguntar. E aqui, a partir daqui, tudo isto são apenas, neste momento, eu não quero branquear nada, nem tentar branquear nada, mas tudo isto são apenas inquéritos e denúncias, vamos lá. Claro. E denúncias, pronto. Que já não é pouco, né? Mas de qualquer forma, o caso Casa Pia também foi muito nebuloso no seu desenrolar. Não quer dizer que não tivessem existido evidências de que aconteceram abusos, não é? Mas isto tem que ir até ao fim, não é? Tem que ir até ao fim. Portanto, as denúncias eventualmente têm que ser investigadas
e terão que ser comprovadas, porque A sem maior isso parte também já não... prescreveu, ninguém as vai investigar. Não, mas é uma questão, Não não, mas é vale uma a questão de princípio. Mas é uma questão de princípio. pena. Eu também acho que deviam ser investigadas, mas Acho que sim, que é uma questão de Esse é- princípio. Ou seja, porque, vamos lá, porque senão assim estamos aqui a crucificar na praça pública, vamos lá, onde se for, estamos a crucificar a instituição, alguns, se bem que esses 25 que seguiram para o Ministério Público têm pernas para andar, ou seja, são quase concludentes, certo ou não? Sim, porque o resto já prescreveu tudo. É isso, Bento, é Um isso ou não? cidadão que seja. Porque cidadão uma que seja coisa, violado. Bento, Para Ricardo, concluir, olha, então. só uma vamos lá ver, informação. uma coisa Para o, são, Bento, uma coisa são, para o Ricardo Freixal concluir, Não era então, só e uma partimos questão para o tema do coisa- Alberto. técnica legal. é que Uma uma questão coisa, técnico-legal. atenção, é que uma Ricardo, coisa, um cidadão só pode apresentar queixa até aos 30 anos. está bem, até aos denunciou- 23. Não, 23. Neste Está caso bem, é mas 23 denunciou. anos. anos. Uma coisa é a existência de 4.000 e tal denúncias, outra coisa é o comprovar-se que existiram 4.000 e tal casos de abuso. Isso é que eu Muito gostava mais de saber. Isso é que eu gostava A de saber. Comissão diz que são muito Como é mais que é? isso. O que é que isto está bem? Mas para já, em termos palpáveis, em termos de existirem, são esses 4.000. Os outros supõe-se que é expectável que tenham existido, está tudo bem. Mas uma coisa, o que eu estou a dizer, uma coisa são 4.000 e tal denúncias e outra coisa serão 4.000 e tal arguidos relacionados com essas denúncias ou casos de crimes. E é isso é que eu acho que eu para mim, e já manifestei isso na minha primeira intervenção, quero tudo limpo, quero tudo, enquanto cidadão, enquanto católico, quero tudo bem feito, mas também não quero ver a Igreja a ser, na praça pública, vitimada por, às vezes, por coisas que podem ser pouco concludentes. Com todo o respeito por elas, atenção. E isso é que eu não gostaria, porque há uma certa Sim, franja Ricardo. que eventualmente pode tender, de uma forma manhosa, passo o termo, tentar denegrir na instituição, e isto não é bem assim. Uma coisa são 4.000 e tal denúncias, outra coisa são 4.000 e tal casos comprovados. Bem que para mim, eu disse mesmo, mas, ficamos com o Luís tema para Matias, já concluído. Luís Matias, mas deixa-me só concluir. Eu disse que um caso comprovado ou uma denúncia já era demais. Chegamos ao fim deste tema. E ainda temos, não muito, Alberto, para falar do tema que tu nos trazes. Ora, esticamos aqui um bocadinho mais neste primeiro tema da agenda. Para onde vai o mundo? Da guerra na Ucrânia à guerra mundial? Perguntas tu? Pergunto porque isto está tudo a encaminhar-se para qualquer coisa de pouco agradável nos tempos mais próximos. Eu vejo 3 fatores. O enfraquecimento das democracias pelos seus inimigos internos, a ascensão económica da China mercê da globalização e o expansionismo imperialista russo. Mais em detalhe, o enfraquecimento das democracias pelos seus inimigos internos, eu refiro-me, por exemplo, à ascensão do Trump, à transformação que o Viktor Orbán fez na Hungria de uma democracia já vai numa ditadura, e coisas desse tipo, que são cada vez mais evidentes. Mas também considero inimigos internos da democracia todos os politicamente corretos, os wokes, a extrema-esquerda, que tem-se igualado da extrema-direita na luta contra a liberdade de expressão, por exemplo. Depois temos a ascensão económica da China, mercê da globalização, o que foi um bem para a humanidade, porque tirou milhões de chineses e não só indianos, por exemplo, da pobreza extrema. Mas o que é certo é que neste momento, com o Xi Jinping ao leme da China, nós vemos o acordar belicoso da China, temos o problema de Taiwan e temos uma preocupante aliança sino-russa, e temos os chineses e os russos a penetrarem na África em grande e à farta. E depois temos o expansionismo imperialista russo, que é o mais premente neste momento, com a invasão da Ucrânia, que eu devo lembrar, a invasão da Ucrânia não começou em 2022, em fevereiro de 2022, começou em 2014, com a anexação da Crimeia. E a grande pergunta que se põe, e eu tenho cada vez mais a ouço fazerem
nos órgãos de comunicação é: pode o Ocidente deixar a Rússia ganhar? Esta é a pergunta crucial que neste momento se pode fazer ou se deve fazer, e a minha resposta é: não, não pode. O Ocidente não pode deixar a Rússia ganhar a guerra na Ucrânia. Porque isso seria um desastre para o Ocidente, seria completamente desastroso. Seria a Rússia levantar cabelo e invadir a Moldova logo a seguir, e depois os países bálticos, e não sei o que mais. Os pacifistas que dizem que o Ocidente armar os ucranianos só serve para prolongar a guerra e o sofrimento, na minha opinião, são amigos da onça. Porque eu não consigo ver como é que se pode deixar de armar a Ucrânia para se defender da invasão russa. Não consigo ver. Posso estar enganado, mas até hoje ainda não consegui perceber a posição destes pacifistas. Pode a Ucrânia lutar sozinha contra a Rússia? Duvido muito. E, portanto, a escalada é praticamente inevitável. E a escalada, depois dos tanques reforçados, os Leopards 2, e depois dos caças que hão de vir agora, a escalada só pode ser a intervenção armada do Ocidente, da coligação ocidental, na guerra da Ucrânia. Bento Lamento Anastácio, muito, mas não vejo outra saída. Bento Anastácio, da guerra da Ucrânia à guerra mundial, para onde é que vai o mundo? Eu não faço parte Perguntou Alberto. eu não faço parte do grupo de gente que acha que deve lutar até o último ucraniano e estar a centenas de quilómetros ou milhares de quilómetros. Eu também acho que lutar até a última ucraniana é uma estupidez. É preciso apoiar os ucranianos enquanto eles estão vivos. A mim parece é um argumento que não colhe. A mim parece-me que aquela, com qualquer guerra, só tem uma solução, que a solução é a diplomacia, e tem que se encontrar uma solução para... A diplomacia para vencer o Hitler. Agora usou-se a diplomacia para vencer o Hitler. Epá, eu ouvi-te. Deixas-me agora ouvir. Tens que ouvir também algumas coisas. Sim. Eu não consigo. Traz ainda essa oportunidade, Alberto, para já o Bento. Eu não consegui. Eu acho que deve ser encontrada uma solução diplomática, mas não me perguntem qual, nem com que base é que ela pode ser encontrada. Não me parece que, neste momento, a Ucrânia vá ceder território à Rússia. Não me parece que a Rússia vá retirar da Ucrânia. Portanto, nós estamos numa situação complicada. Como, resumindo, nem o pai morre, nem a gente almoça. E este é que é o grande problema. É que nós nem o Putin está, ou por outra, para o mundo, que há dois problemas sem solução. Um é o Putin ganhar a guerra e não se sabe o que é que vem a seguir, e parece-me que, já partindo do princípio que alguém ganha guerra, ninguém ganha guerras. E outra depois é, se o Putin perde a guerra, o que é que vem a seguir? Quem é que ele vai invadir a seguir? Nós não podemos fazer exercícios racionais quando nós temos um monstro irracional à frente. Portanto, não me parece que haja alguma solução, a não ser a que eu digo aqui há um ano, que é um tiro no gás. Mas pronto, não está por aí. Mas a questão de depois, que mundo é que temos, que guerras é que temos, o que é que nós vamos ter? Nós temos um mundo em que, por exemplo, há um terremoto do tamanho do que houve a semana passada e os sírios continuam a não existir, independentemente de terem sido vítimas brutais do mesmo fenómeno. Nós continuamos a ter um mundo em que existe não gente. Os sírios não são gente. Os afegãos não são gente. Os palestinianos não são gente. Os sudaneses não são gente. Nós temos uma quantidade de filhos de deuses menores que todos juntos já temos uma guerra mundial há muito tempo. É claro que são coisas que estão longe
que não têm o impacto visual do que tem a invasão da Ucrânia, mas que são problemas que, em termos mundiais, são iguais, em termos do sofrimento das pessoas, é o mesmo. E é claro que nós nos preocupamos mais com o que está aqui mais ao pé, porque, devido a vários fatores históricos, todos nós tivemos um vizinho ucraniano, ou um filho com uma namorada ucraniana, ou uma filha com um namorado ucraniano, ou um primo casado com uma ucraniana, o que nos faz com que a Ucrânia seja uma coisa que nos é próxima, apesar de ficar lá no final do mundo, pelos movimentos de migração, por etc, etc. Houve uma altura em que nós nos cruzávamos em Portugal com ucranianos todos os dias, de onde sentimos isso mais do que outra coisa. O que não quer dizer que seja uma guerra mais... se é que há guerras mais ou menos terríveis, que não seja uma guerra tão terrível ou como as outras. Agora, o que se passa é que nós... Tens de terminar, Bento Anastácio, para ouvirmos o Ricardo. Terminar, estamos a ficar sem tempo. Nós não temos um organismo internacional credível neste momento que possa resolver este problema. Isto mostra o quê? Que é a altura de repensar a função da ONU e a composição do Conselho de Segurança da ONU. São coisas que nós temos que repensar se é que queremos levar isto a sério. Senão, Ricardo... olha, começa a guerra, acaba-se com a ONU, começa outra porcaria qualquer. Ricardo Freixal, por onde é que vai o mundo então com estas questões que o Alberto nos traz da guerra da Ucrânia, a guerra mundial? Eu sou muito menos especialista em geoestratégia do que o Nuno Rogério e sou muito menos especialista em estratégia militar do que todos aqueles generais que desaparecem todos os dias da televisão, mas estou como o Alberto Magalhães, eu temo porque de facto parece não haver outra forma de resolver o problema que não seja a via armada, porque, Bento, só pode haver diálogo, só pode haver consenso quando os intervenientes, os contendores pretendem. Agora, quando a força se sobrepõe a tudo aquilo que é a lucidez e o respeito pela estratégia internacional e do direito à determinação que os países têm, aí não há possibilidades. Quer dizer, a única forma de combater a força... Deixa-me só terminar aqui, senão depois perco-me e já não sou capaz de dizer mais nada. A única forma de contrariar... E depois aqui entra a questão política. A única forma de contrariar o uso da força da forma como os russos estão a fazer é contrariando pela força também. Está visto? Porque eles não vão parar. Portanto, e aqui entra depois não só o problema da Ucrânia, mas a segurança das regiões que estão no seu limite, de toda a Europa depois, e depois, enfim, o conflito vai estender-se com certeza, se calhar, à intervenção de outras potências e vai generalizar-se e tornar-se-á um conflito mundial. Eu não queria, não gostava, mas tenho medo, quer dizer, desde o início que isto me parece que teria que ser resolvido dessa forma, se calhar. Agora, a questão é esta. Eu pergunto, pode ser uma genialidade, pode ser uma parvoíce, mas se isso não tivesse acontecido logo no início do conflito, a abrangência não seria menor, enfim. Mas eu acho que o Ocidente esgotou, ou está a esgotar todas as hipóteses, todas as possibilidades de não atuar de uma forma musculada. Mas parece que é inevitável, não sei. Senão, qualquer dia estamos todos aqui com o Putin em cima, não é? Posso dizer. Eu não queria porque não gosto de ser livre, gosto de estar aqui no torto e direito, a ser livre de ideias, livre de pensamento e portanto não gosto que me cerceiem a minha vida, que cerceiem o meu pensamento, que tentem cercear a minha atuação e portanto se for preciso haver conflito para salvaguardar não sei o quê, porque eu olho para a Ucrânia e quer dizer, o que é que é, não é? O que é que é? Aquilo é o quê? Qual é a hegemonia? O que é que se pretende? O que é que os próprios russos pretendem daquilo? É deitar abaixo, é arrasar, é acabar com os ucranianos, é acabar com a Ucrânia, se calhar não é? E isso nos tempos que correm é muito mais grave
do que sei lá, do que outras coisas que, sendo graves, nós estamos aqui a debater. Portanto, Para o Alberto Magalhães concluir o tema, então, rapidamente, Alberto, Epá, já que tu trazes o tema, mas infelizmente não tivemos muito mais tempo para falar rapidamente mais sobre diria o o assunto. seguinte. Rapidamente diria o seguinte. É muito difícil usar a diplomacia com o Putin. Imagine o que seria na Segunda Guerra Mundial haver pessoas a dizer temos que negociar com Hitler. Deixamos o Hitler ficar com um bocado da Polónia, deixamos o Hitler ficar com o norte da França, transigimos aí um bocadinho e fazemos as pazes com o Hitler. Quer dizer, isto não tem sentido. E neste momento, na Ucrânia, é a mesma coisa, não tem sentido absolutamente nenhum negociar com o Putin para o Putin ficar com metade ou um terço da Ucrânia que invadiu à força. Portanto, um tiro no Putin também não me parece que seja a solução, Bento, porque há lá na Rússia muito pior que o Putin e pode ser um desses muito piores que o Putin a substituir o Putin e ficávamos na mesma ou pior. Portanto, isto eu agora estou como o Ricardo, não sou especialista em estratégia ou geoestratégia como o Nuno Rogério, etc, etc, etc. Mas cá para mim o Ocidente já devia ter feito um ultimato ao Putin há muito tempo. Mais cedo, não é? Foi mais cedo. Mais cedo, devia ter feito um ultimato. Ou sais da Ucrânia, ou levas, ou comes. Isto pode ser ingênuo, pode ser uma estupidez, pode ser mas os nossos ouvintes que julguem o que eu estou a dizer e tirem as suas conclusões. Chegamos assim ao final deste Torto e Direito com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. De hoje a uma semana voltaremos. Pode sempre escutar e ver o programa quando quiser no site de NFM e também no YouTube, onde estão disponíveis todos os programas que realizamos. O encontro está marcado para de hoje a uma semana, então. Boa tarde e boa continuação de terça-feira. Boa tarde a todos. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.